Agora que você chegou até aqui, parabéns. Parabéns por ter assistido todas as aulas, né, que ficaram atrás e ver que você está preocupado, né, interessada em preservar aquilo que você ganha, né, e preservar o seu patrimônio e preocupado principalmente aí com você, com a sua família, com você futuramente, daqui a alguns anos. E o mercado financeiro é uma forma que a gente tem, né, de fazer essa preservação de patrimônio e multiplicar o nosso patrimônio. Então, parabéns. Venho hoje aqui te parabenizar, porque a gente vai finalizar aqui os nossos vídeos, né, no dia de hoje. Infelizmente, vai dar tristeza. Sei que a grande maioria gostou, me deu bastante feedback positivo, mas não fique triste, né, que no final eu vou fazer uma oferta única, né, para que você possa continuar aprendendo, para que possa sair da teoria e ir para a prática, né, com seus investimentos. Fique tranquilo que no final vou fazer uma grande oferta aí para vocês. E hoje vou falar de algo, né, que, como a gente abordou bastante coisa sobre renda variável, renda fixa, mas eu acho que para a gente ter uma grande noção, isso que eu também ensino aí na mentoria, no educacional que a gente montou, é sobre reserva de valor, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a reserva de valor, né? Os seus pré-requisitos, o que é a reserva de valor, então, principalmente aí atrelado a dólar, a ouro, né? Ao Bitcoin agora, que está sendo considerado ou não, né? Uma reserva de valor, dependendo, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos aí, né? Esses conteúdos, pessoal, que a gente já abordou, né, até aqui, eles já estão te colocando à frente da grande maioria da população brasileira, né? Então, a grande maioria só consegue sentir aquilo, né, que ela vive na prática, vive no dia a dia, ou seja, na bomba de gasolina, nas prateleiras do supermercado, que é o efeito da inflação, né? O efeito da inflação que antigamente, não sei, né, para os mais antigos aí, o pessoal que tem a minha idade, é um pouco mais velho, lembra que quando a gente tinha, né, R$ 100, a gente saía com o carrinho cheio do supermercado, né, precisava até de ajuda para carregar as compras, e hoje em dia, né, uma criança consegue carregar umas compras de R$ 100, porque o peso não é tão grande, porque você não tem, né, um poder de compra tão grande. Ou seja, por mais que você vá ganhando um pouquinho, se você não souber preservar através do mercado financeiro, né, através das suas aplicações financeiras, né, de como você poupa, de como você investe, você não vai conseguir acompanhar pelo menos o efeito inflacionário que deteriora o seu dinheiro, né? Então, fiquem sempre atentos a isso, né? E parabéns, como eu falei, se você chegou até aqui, você está interessado, assistiu todas as aulas, né? Tudo que foi abordado aqui, muita gente desconhece esses assuntos, né? Como a inflação, simplesmente muita gente não sabe nem se proteger da inflação. Então, fiquem comigo aí até o final, né? Que vou falar de algumas coisas aqui que eu acho que é interessante, principalmente aí no que diz respeito à reserva de valor, né? Então, a reserva de valor, vocês sabem que o dólar, às vezes a gente tem grande parte da população, você vê nos telejornais falando sobre dólar, né? Então, como eu posso me expor ao dólar, né? Como é que eu posso ter, né, um portfólio, uma carteira dolarizada, né? Será que isso é muito complicado? É simplesmente ir na casa de câmbio comprar dólar e ter dólar, né, em casa? Então, não. Então, existem várias maneiras de você estar exposto ao dólar, né? Isso daí eu ensino, pego na mão realmente, né, como faz na corretora, como você abre, né, e como você pode estar exposto ao dólar, ou seja, se o dólar está subindo, né, e como a gente tem aí o dólar R$ 5, 5,10, 5,15, como a gente pode ter essa exposição, né, ao dólar. Por quê? O dólar como reserva de valor, né, o ouro também, e agora também o Bitcoin, isso acaba te protegendo das oscilações do mercado, ou seja, dos efeitos da inflação, e você acaba tendo uma proteção. Então, às vezes, aquela pessoa que simplesmente, eu estou na Bolsa de Valores, eu estou comprando ações. Só que, se a ação cair, qual é a forma dela estar protegida? Né? Às vezes ela está comprada, ela não sabe operar vendida, né? Que a gente pode operar. Então, você tem que estar sempre com uma retaguarda, você tem que estar sempre cobrindo a tua retaguarda, né? Então, temos o dólar, né? Temos o poderoso ouro, né? O ouro é aquele fascínio que todas as pessoas têm, né? As crianças têm, então algo que é de ouro, é banhado a ouro. Então,
né? Antigamente, né, era tudo lastreado ao ouro ou à prata, né? Se vocês não sabem historicamente, mas era isso que acontecia. Vou falar um pouco mais sobre isso à frente, né? E a gente aborda muito mais aí na nossa mentoria, na nossa educacional, como a gente pode se expor. Na prática, a gente faz isso, né? A gente traz toda uma teoria que envolve, e depois, na prática, a gente fica exposto para diminuir a volatilidade da tua carteira, né? Quer seja ela em renda fixa, em renda variável, a gente pode ter essa maior proteção. Né, pessoal? E a criptomoeda, que hoje em dia, né, muita gente me pediu para falar dela, então a gente traz também, né, falando sobre isso, sobre o Bitcoin principalmente, né, como é que a gente pode se expor ao Bitcoin, como é que a corretora, como é que abre a conta, como é que eu compro meus Bitcoins, como é que eu tenho a minha carteira, meu wallet, né, em Bitcoin. Então também isso daí tudo é ensinado, né, você vai ficar com um portfólio, é um educacional, pessoal, que você vai andar com as próprias pernas, você vai estar protegido, né, de qualquer forma, de qualquer tipo de inflação, de mercado. A gente tem agora, atualmente, no momento que eu estou gravando isso, né, o mundo em guerra, e, infelizmente, né, tem muita gente morrendo, logicamente, porém, tem muita gente de outro lado ganhando muito dinheiro, né, ganhando muito dinheiro, porque está com uma carteira, um portfólio protegido, está investindo agora na queda de alguns ativos, né, que agora é o momento de comprar. Todo mundo quer comprar quando está mais barato, então agora é o momento de entrar, e muita gente está especulando também, né, nas commodities, principalmente. Tem muita gente ouvindo falar que as commodities, né, principalmente lá na Rússia, que ele é um dos grandes exportadores de petróleo, de trigo, né? Então, se você também tem exposição a esses ativos, né, então você também poderia estar lucrando infelizmente, com uma guerra, mas, né, você estaria se protegendo e lucrando também com esse tipo de cenário, né, pessoal? Então, a gente precisa proteger, pensar nos nossos, pensar na gente, né, para que a gente tenha como estar protegido de todo um cenário, inclusive um cenário até mesmo de guerra, né? Então, tem alguns. Se a gente for falar historicamente, né, o que acontece? O ser humano ele sempre se relaciona com os outros através de quê? De troca, né, de barganha, de escambo. Isso começou lá na antiguidade, né? As relações, né, de comércio elas eram baseadas no escambo, né, na troca de bens. Né? Então, estabeleceu-se uma noção, né, que a gente pode falar de valor intrínseco, né, nos ativos. Né? Seria uma base de estabelecimento em níveis de preço, né, se a gente for parar para ver, e em preços indiretos, né, dos bens e serviços. Ou seja, a gente tinha, às vezes eu tinha um animal, uma cabra, né, e aí eu fazia uma troca, né, por você que tinha algum tipo de alimento que eu precisava ali para prover o sustento da minha família, né? Outra pessoa tinha algo, né, em um outro material, ou ferro, né, ou uma espada. Então, a sociedade antiga ela era baseada nisso, né? Então, é o que aonde foi historicamente acontecendo e tendo, né, o fundamento de reserva de valor. Ou seja, cada ativo, né, cada objeto, ele começaria a guardar um valor intrínseco, né, que seria transacionável, né, entre as pessoas, e aquilo seria reconhecido, né, entre todos os indivíduos. Né? Então, a gente pode, né, falar dos animais, de cabra, lembra do sal também, lembra que o sal era uma moeda de troca muito importante, né? Ela valia muito lá na antiguidade, né, historicamente falando. Então, você às vezes queria um alimento, né, animais, então tudo era trocado ali no sal. Então, essa característica, né, que alguns objetos que absorvem, né, que a gente pode chamar de reserva de valor. Né? Com o passar do tempo, né, com o avanço da civilização, né, essa complexidade de trocas comerciais, esse modelo de escambo ele foi se extinguindo, né? À medida que a gente tem o dinheiro, né, como ele foi criado, né, que isso aí eu falo um pouquinho, antes da gente chegar na parte prática ali do nosso curso, é bem legal, porque eu conto bastante histórias, né, de antiguidade, eu gosto bastante de história, né, pessoal, vocês que me conhecem, e isso é bem interessante. Então, para que algo tenha reserva de valor, ele precisa ter algumas características com ele, né, que
Ele deve possuir bastante características, mas algumas delas eu acho que são primordiais, né? Que ele precisa ser não deteriorável, né? Então você tem que ter algo que não se deteriora ao longo do tempo, tem que ter escassez, né? É algo que está escasso. Olha como a gente já começa a ver alguns ativos, né? Dinheiro, ouro, né? Aquilo que seja reconhecido em mercado, né? Mercado global, ou seja, se a gente falar de ouro aqui no Brasil, lá na China, né, em qualquer lugar do planeta, né, ele vai ter, estou dando exemplo do ouro aqui, porque é o que a gente vai falar, dólar, ouro, Bitcoin, tá, no dia de hoje. E tenha, né, um histórico de aceitação ao longo dos tempos, né? Então, se a gente for falar ouro, prata, ao longo do tempo está bem consolidado que ele tem um histórico de aceitação, né? E que ele tenha, né, um valor agregado a ele, né? Então, historicamente, né, o dinheiro, né, americano, por exemplo, o dólar, ele era lastreado ao ouro, né? Através do tratado lá de Bretton Woods, que ele perdeu, né, no início do século XIX, que ele perdeu esse lastro em ouro, né? Mas ele precisa, daí que eu faço um gancho agora para falar um pouco do Bitcoin. A gente fala um pouco do ouro, fala um pouco do dólar, a gente vê que eles apresentam todas essas características. Por isso a gente fala do Bitcoin, ainda, né, ele tem ainda volatilidade, ele parece que ainda tem correlação, né, com alguns ativos, né, como, por exemplo, o S&P 500, né, as bolsas de tecnologia da Nasdaq, né, então, né, se elas variam, o Bitcoin parece ter uma pequena ou grande correlação, né, com essas bolsas. Então, pode ser que ainda ele não seja reconhecido como uma reserva de valor, porém, né, ele está galgando, ele está indo para esse caminho, né, assim como o ouro, né, e também, né, a moeda dólar. Né? Então, a escassez, né, vamos falar um pouco do ouro, né, ele passa, se ele passasse, por exemplo, a ser abundante, né, a gente achasse ouro na rua, né, tivesse essa abundância de ouro, né, ele sempre despertou a atração do homem. Né? Se a gente for levar lá para trás, né, nos tempos de guerra, né, até historicamente, ali o Napoleão III, essa é uma história bastante famosa, né, ali, que é o sobrinho de Napoleão, no século XIX, ele guardava lingotes de alumínio. Né? Então, o alumínio, né, lá ali no século XIX, ele era muito mais escasso do que o ouro. Então, hoje, né, com toda a industrialização que a gente tem, o alumínio já não é tão escasso, né? Ele não vale tanto quanto o ouro, mas, né, historicamente, para você que não sabia, ele valia muito, né? Ele tinha um valor intrínseco ali muito maior do que o do ouro, né? Então, o Napoleão III ele guardava esses lingotes que de alumínio que, né, ele servia em grandes eventos, né, com os talheres, né, as louças, né? Então, era algo também que estava ali para ser apresentado no alumínio. Né? Então, isso aí é uma parte curiosa, porque não era tão comum, né, a mineração do alumínio, então ele era escasso. Então, a gente está falando aqui para que ele, né, como ele possuía reserva de valor, a gente está falando da escassez. Só que com a evolução tecnológica, né, da indústria, né, o alumínio depois passou o século XIX, né, ele não vale quase, né, ele vale quase que um 10 avos, um 15 avos do ouro. Né? No início do século seguinte, ele passa a valer quase nada se você compara com o ouro que permaneceu, né, com a sua reserva ali, com o seu valor, né, intrínseco. Então, por isso que essa escassez, né, ela é muito importante para que a gente leve em consideração. Né? Como eu falei de outras características, né, esse reconhecimento também no mercado global é muito importante. Né? Então, quando a gente leva para o ouro, né, para ser uma reserva de valor, ele tem que ser negociado em mercado global. Então, também é algo que eu ensino, Regis, como é que eu posso ter ouro? Né? Como é que eu posso ter ouro em casa? Tem que pegar a barra de ouro, guardar em casa, guardar no banco? Não, pessoal. A gente pode, né, estar exposto ao ouro, né, através de ETFs, né, que a gente compra, é negociado em bolsa. Né? Então, é uma forma que você pode, através de fundos, né, que eu particularmente não gosto muito, mas fundos de ouro. Né? Então, existe uma série, né, de ativos e o próprio ticket, né, do ouro é negociado em bolsa também, dependendo ali, né, pode ser 250 gramas, né, de ouro, então ele tem um ticket também, isso daí também eu ensino, você pode estar exposto, pode ter ouro, né, na sua carteira, que ela vai proteger você da volatilidade, isso aí falando mais numa carteira de renda variável, tá, pessoal, não numa carteira de renda fixa, que é outro panorama, como eu expliquei nos vídeos anteriores.
Então, terra, né? Tem muita gente que fala, pô, e as terras, né? A terra, será que elas se enquadram nesse panorama de reserva de valor? O que vocês acham? Né? Eu acho que não, porque as terras, elas não podem, elas são fixas no lugar, né? E elas não se deterioram, né? Elas possuem valor intrínseco, logicamente, né? Mas para um histórico de negociação, você não pode negociar a terra, né, se a pessoa não vier para essa terra. A terra está ali no local, né, ela não pode ser passada para uma outra pessoa, para um outro lugar, né, ela não vai, né, em outra dimensão, ou seja, então a gente não pode considerar a terra como uma reserva de valor. Né? Ela não tem o que a gente pode chamar de portabilidade, né? Ela está ali fixa no lugar, né? Ela não pode ser. A pessoa precisa de tomar posse da terra. Né? Então, essa aí é a principal característica. A gente não pode colocar a terra como 100% como reserva de valor. Então, tem muita gente que gosta de comprar terreno, gosta de comprar terra, né? E a própria inflação no Brasil, né, pessoal? Que tem até aquele velho ditado, né, que quem investe em terra não erra, né, mas, né, a própria inflação no Brasil, às vezes a terra, ela tem uma característica muito importante que às vezes é a liquidez, né? Às vezes você tem um terreno ali que ele tem um valor, porém a liquidez, você não pode passar ele a qualquer hora, ou de repente se você quiser passar ele para alguém para qualquer hora, essa pessoa logicamente tem que regularizar a documentação, e às vezes não naquele valor que realmente ele vale, né? Então você às vezes para vender ou não consegue vender, isso acontece muito com imóvel também, né? Você não consegue ficar com aquilo ali parado, meu bem vale 1 milhão, vale 2 milhões, vale milhões, porém não tem liquidez. Né? Então, por isso que os ativos negociados, né, em bolsa, né, na própria renda fixa, ali no mercado secundário, por exemplo, a gente consegue liquidez, ou seja, a hora que você quiser entrar, que a gente chama de liquidez diária, a hora que você quiser entrar para vender aquilo que você tem, né, você consegue liquidar e está com dinheiro na tua conta. Então, isso daí é bem interessante. Né? A gente imagina, até falando de história um pouquinho, né, no socialismo, né, falando um pouquinho de Rússia, né, que a gente está falando aqui nesse momento que está acontecendo a guerra lá, Rússia e Ucrânia, né, então teve a Revolução Russa, né, que foram confiscadas ali terras, né, imagina, né, se a gente já tem aqui pequenos movimentos, né, de que se confiscam terras, MST, etc., né, enfim, né, mas em 1917 nada mais já aconteceu lá os bolcheviques, né, o pessoal que gosta de história, né, liderados lá por Lenin, né, eles tomaram as terras, né, da população russa, né? Ou seja, e as terras podiam ser confiscadas com facilidade. Isso aí pode acontecer em qualquer governo, né, pessoal? Então, independente do governo, a gente tem um governo hoje, mas um governo que entre amanhã, ele pode, né, como já foi confiscado poupança, pode confiscar terra, pode confiscar, né, enfim, o governo, ele, né, através de impostos, através de outras medidas, ele pode confiscar, né? Então é bem diferente quando você está com seus investimentos ali protegidos, né? Principalmente quando está dolarizado, né? Está de uma forma internacional, não está atrelado 100% ao Brasil. Então isso aí que eu gosto muito de lembrar, às vezes a gente tem 100% da nossa reserva, tudo aqui no Brasil. Né? Então a gente precisa abrir um pouco a mente, né? E ter isso daí um pouco mais direcionado para fora. Então, né, não ser deteriorável, né, às vezes a gente fala de, por exemplo, as commodities, né, soja, café, né, que são alimentos, mas se deterioram. Né, então, não pode ser considerado uma reserva de valor. Né, cobre, ferro também, eles se oxidando, eles vão perdendo a característica, né, então, com o passar do tempo. Então, isso aí também, né, aquela característica de não deteriorável, lembra que eu falei anteriormente, não pode se apresentar, né, para algumas commodities, a grande maioria delas. Né? Então, isso aí é bem interessante. E já se fizeram, né, algumas comparações, né? Isso aí também eu gosto de, sempre quando a gente dá na aula ali, na mentoria, de falar de pessoas que estão, né, 100% atreladas à renda fixa, pessoas que têm uma carteira, né, 100% na renda variável, pessoas que têm ouro na sua carteira e aquelas pessoas que têm tanto renda variável, tem ouro e tem dólar. Então, essa pessoa que tem essa diversificação, né, tem muito mais proteção com oscilação, porque se algo está caindo, geralmente as pessoas, né, ou tem um grande estresse no mundo, como guerra, como inflação, as pessoas correm para aquilo que é mais seguro. E hoje em dia, por exemplo, os títulos públicos americanos
são os bonds, né, que são os considerados os mais seguros do mundo. Então, geralmente, grandes investidores, né, correm para esses títulos, né? Então, quando o mercado está estressado, quando tem guerra, teve pandemia, então corre para esse título, corre para reservas de valores que a gente chama, que é considerado dólar, né, a renda fixa lá americana, que é considerado o ouro, né? Então, isso daí a gente precisa estar protegido, não estar sempre alocado em renda variável, né? Porque a gente tem que saber sempre o momento certo de ter mais exposição ou menos exposição, aquilo que eu gosto sempre de falar. Porque, geralmente, né, o que a gente sempre fala no mercado financeiro, o que acontece com a Bolsa? A Bolsa, ela cai subindo, né, e sobe caindo, né? Então, a rentabilidade nessa sugestão a longo prazo, ela é você precisa ter melhor segurança, né? Então, como é que a bolsa ela sobe? Ela sobe caindo, ou seja, ela vai chegar num patamar, a gente teve ali, ela chega a 120 mil pontos, 125 mil pontos, mas ela sobe caindo, né? Em determinado momento ela cai e ela sobe. E quando ela cai é a mesma coisa, ela cai subindo, entendeu? Ela cai, sobe, e é esse panorama aí que você precisa, né, saber um pouco mais. Eu sei que muita gente não tem tempo, mas isso aí também a gente desmistifica, vamos dizer assim, né, na nossa mentoria ali. E algo que, para a gente finalizar, né, pessoal, que eu acho que é de suma importância, é a inflação, né, o poder que o teu dinheiro tem. Então, muita gente gosta de deixar o dinheiro na conta, então não importa se você ganha 1.000, se você ganha 5.000, se você ganha 50 mil. Se você não sabe poupar, ou se você não sabe, pelo menos, estar protegido da inflação, né, e esse teu dinheiro, né, ele sempre vai perder, ele vai sempre se deteriorar com a inflação. Então, observe, né, o que está acontecendo no Brasil hoje. Se você não está tão antenado, entra lá no site do Banco Central, pesquisa um pouco sobre economia, sobre inflação, não vê no Jornal Nacional, não vê no Jornal Hoje, né? Então, realmente façam pesquisas, né? A gente tem uma curva de juros, né, o Tesouro Selic, né, que a gente chama, onde a gente protege lá o nosso capital da inflação, né, de uma forma mais conservadora e mais segura, porque a gente tem a garantia do governo, né? Então, hoje em dia, a Selic está quase 11%, né? A gente tem uma inflação aí também que ainda, né, não está estabilizada, então a gente precisa saber, né, todo esse ciclo, né, de juros, né, que eu ensino aqui no educacional de renda fixa, de como você, né, está bem ancorado, como você se expor a pré-fixados, a pós-fixados, né, no médio e no longo prazo, né, para que você tenha uma rentabilidade, fique tranquilo, né, de uma forma conservadora, sem durma tranquilo, tenha seus rendimentos ali, né, poupando seu dinheiro da maneira correta, protegendo, né, o seu patrimônio, que você, às vezes, independente né, se você ganha 10 mil por mês, se você ganha 50, ganha 100, se você não sabe poupar, pessoal, você chega no final da tua vida, ou às vezes você quer fazer, né, algo, eu quero parar uma semana, parar um mês ali no meu trabalho, tirar umas férias, você não consegue, né, porque às vezes você não tem como o dinheiro trabalhe para você, né, isso daí que é a grande questão, né? Então, a gente precisa estar sempre, né, preocupado aí com o dinheiro. Então, a partir do momento que a moeda foi criada, né, acabou aquela fase de troca lá atrás, a moeda foi criada, foi gerado também, criou-se também algo que mata, né, que vamos dizer assim, que tem um grande embate, que é a inflação, né? Criou-se o que a gente chama de destruição da moeda. A inflação nada mais é do que isso, né? É uma espécie de juro composto, né, às avessas, né, que ele vai destruindo a moeda. Então, seria errôneo a gente falar, né, somente da inflação de alguns produtos somente pelo aumento do preço, né, como é de costume. O tomate está mais caro, né, a lata o azeite ali está mais caro. Então, é muito mais do que isso. Não é o produto que inflaciona, né? É aumento de um único item, pode estar relacionado com oferta e demanda, né? Às vezes a oferta e demanda, né, do café, do tomate, né, ali, de repente se teve geada, né? Então entra uma questão também climática, né? Às vezes de um produto a gente não pode atrelar como um todo. Então pode ser uma oferta e demanda específica, né, de safra, né, então de algum produto, né? A escola austríaca, né, que eu gosto bastante assim de ler, de pesquisar, o aumento desses preços ele seria consequência do aumento da oferta monetária, e esta sim, né, ou seja, o aumento do dinheiro circulando, ele é responsável pela inflação.
né? Então, isso daí é bem curioso. Então, o aumento da oferta monetária, ou seja, a máquina de dinheiro, né, fazendo mais dinheiro circular, né? Eu sei que é um pouco complexo a gente entender isso, pessoal, mas é isso, né, que gera, né, a inflação aí nos países aí, principalmente, né? Então, o que eu quero que fique, até para não ficar tão extenso, é a gente ter essa noção, né, de proteção, saber alocar, né, o nosso patrimônio em ativos, né, que vai proteger ao longo dos anos, né, algo que você pode estar no curto prazo, né, aproveitando a oscilação do mercado, né, em ativos específicos, né, na renda variável, né, em commodities, no Bitcoin, dólar, ouro, que tem reserva de valor, que diminui volatilidade aí da sua carteira. Então, tudo isso, pessoal, de uma forma bem ampla, né, a gente pode melhorar, aprender, né? Antes de mais nada, eu quero que você aprenda como lidar com o seu dinheiro. Não deixar lá, que a grande maioria, Regi, isso não me interessa, né? Eu ganho bastante dinheiro, tenho bastante dinheiro guardado, mas quem está guardando seu dinheiro? Gerente do banco? Né? Alguém da tua corretora? Por quê? Né? Será que ele está fazendo a melhor gestão do seu dinheiro? Você já parou para perguntar isso? Quem poderia fazer a melhor gestão do seu dinheiro? Eu? Também não. Né? Mas também não é o gerente e não é o teu assessor de corretora. Quem vai fazer a melhor gestão é você, mas para isso você precisa ter conhecimento. Né? Então, o conhecimento, como a gente fala, ele está disperso no mundo. Né? Cabe a você ir lá buscá-lo, né? E conseguir fazer os melhores aportes, fazer a melhor proteção aí para a tua carteira, né, para o teu portfólio, né? Então, pessoal, isso daí que eu gostaria de deixar aqui de mensagem, né? E por fim aqui eu vou fazer uma oferta, né? Porque é algo que eu tenho trabalhado, né? Apesar de vocês sabem, né, que eu sou um cara que é muito entusiasta, né, de determinados assuntos e eu sou um cara que é muito inquieto na questão do conhecimento. Então, eu acho que é só quando eu estou comendo e olhe lá e quando eu estou dormindo, eu não estou lendo alguma coisa, pesquisando alguma coisa. Então, vocês veem, eu tenho formação em ciências militares, em educação física, em direito, né, eu sei um pouco de cada coisa aí, agora no mercado financeiro ao longo desses anos, né, tanto que a gente aprendeu lá atrás na nossa formação militar, e agora também, né, que ao longo desses últimos anos aí, 5, 6, 7 anos aí que eu venho estudando bastante, né, e venho me desenvolvendo e podendo ajudar as pessoas, né, o que é muito legal, né, ao longo dessa minha caminhada, e né, o que eu tenho para oferecer para você, né, que veio até aqui, né, são duas opções que a gente tem, né? Você toma o teu caminho, né, tentando aí a sua maneira, mantendo lá com o gerente, mantendo com o assessor, tentando sozinho, né, como eu tentei, né, durante grande parte ali da minha caminhada, mas depois eu vi que eu precisava, né, de pessoas que sabem muito mais do que eu. A gente precisa ter essa humildade, né, de pessoas que sabem mais, pessoas que quebraram e voltaram, quebraram e voltaram, e estão aí hoje, né, venceram. Então, eu tive, né, grandes mentores, grandes professores, tenho até hoje, vocês me veem aí estudando, eu posto aí sempre, né, porque o conhecimento ele é infinito, né, pessoal? A gente nunca para, é inexorável, a gente precisa estar sempre em busca do conhecimento. E dessa maneira que eu tenho, né, de ensinar para vocês, eu acabo aprendendo muito mais, acabo estudando muito mais, né, e acabo, né, tendo todo esse horizonte aí que me abre. Então, para quem viu Matrix, né, a gente tem aqui a pílula azul e a pílula vermelha, né? Eu gosto muito desse exemplo aí, muita gente dá esse exemplo também, né? Uma você toma azul, ali como o Morpheus ali ofereceu lá no Matrix, né? Vocês lembram aí do filme? Você faz tudo sozinho, toma a pílula azul, você esquece tudo, né? Olha os meus vídeos aqui, já tem muita coisa legal, muito conteúdo bacana que já vai te dar um norte, né? Ou então você quebra a cara um pouquinho, estuda, gasta dinheiro, né? Mas você vai chegar lá, né? Tenho certeza também que vai chegar, porque, né, se você for persistente, né, você vai chegar, mas, né, você já sabe que o dinheiro desvaloriza ao longo do tempo, já sabe tudo que eu falei aqui, né, tudo sobre renda fixa, não tudo, né, mas já tem uma noção mais de renda fixa, de renda variável, né, como é que você pode se expor. E a pílula vermelha, né, que é o que a gente fala aqui, né, você vai gastar, né, o teu tempo, né, com alguém que vai te pegar pela mão, né, que sou eu,
vai te ensinar tudo, vai montar a tua carteira, né, vai montar junto, vai na corretora, vai abrir o home broker, vai tirar tuas dúvidas, vai ter o contato aqui, né, via Zoom, que a gente faz as aulas aqui semanalmente com os alunos que já estão aqui já na jornada comigo, né? E com isso, né, a pílula vermelha, como eu falei, né, você vai ter tudo aí, né, alguém te ensinando a proteger e a multiplicar, né, o teu patrimônio, né? E como eu gosto de parafrasear muitos antigos, né, pessoal? Vocês sempre me veem aí, pessoalmente no Instagram, no Twitter, né? E eu acho que assim, o conhecimento, né? Você vai investir no conhecimento, né? Então, como o Benjamin Franklin falou, aquilo que rende mais juros e dividendos, né, nesse mundo, né, e ao longo do tempo, é o conhecimento. Então, é nisso que eu estou te convidando a investir, né, no conhecimento, no educacional, na minha mentoria, que eu vou te ajudar, né, vou te conduzir ali até onde for necessário. A gente vai levar 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas no final do processo eu tenho certeza, né, que com pouco dinheiro que você tem hoje, ou se você já está no meio do caminho, ou se você já tem muito dinheiro, você vai multiplicar esse teu muito dinheiro, né? Para você que tem pouco, vai chegar a um patamar melhor, né? E vai pelo menos ficar protegido de tudo, né? Então, é isso aí que eu tenho para oferecer para vocês, né? Então, depois eu vou encerrar esse vídeo, vai ficar salvo aqui, assistam todas as aulas, né? Então, o conhecimento, né, não com pessoas teóricas ou com influências de Instagram, com pessoas que a grande maioria, com uma pessoa que a grande maioria que me conhece pessoalmente, sabe quem eu sou, sabe da minha índole, né? E que faz operações ali real, na conta real, né? Não adianta eu falar um monte de teoria, ler um monte de livro e passar teoria se eu não faço na prática, né? Se eu não aperto o botão aqui para operar todos os dias, né? Olhar esse mercado, a macro, a microeconomia. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, né? Vocês que vieram até aqui, parabéns, né? Porque pelo interesse. E a gente fica por aqui. Então, pílula azul, pílula vermelha. Qual é a sua escolha? Tchau, tchau.